Estamos começando o nosso programa Batom e Bate-Papo. E para nós é uma alegria muito grande estar com você aqui, poder compartilhar daquilo que o Senhor tem feito. Eu estou hoje aqui no nosso programa, mais uma vez com as pastoras que me acompanham, a pastora Marília, a pastora Dalva, também aqui a pastora Valéria. E vamos comentar hoje sobre um tema muito importante e que nos faz lembrar de muitas pessoas queridas. Nós vamos falar sobre Deus pode transformar qualquer pessoa. Talvez você que está me ouvindo é alguém que já foi transformado por Deus. E nós vamos compartilhar aqui experiências, vamos também ouvir testemunhos de irmãos que tiveram uma transformação poderosa na sua vida. E eu creio realmente que esse programa vai falar muito com você. Talvez você esteja orando por alguém na família, um cônjuge, um filho, alguém que você conhece. E esse programa também vai ajudar a fortalecer a sua fé, para que você continue orando e crendo pela transformação desta pessoa. Amém? Amém. Hoje nós temos aqui não apenas essas pastoras, mas nós somos também mulheres que foram transformadas por Deus. Sim. Amém? E eu gostaria de perguntar para você, você realmente acredita que Deus pode transformar qualquer pessoa? Mesmo que uma pessoa seja completamente incrédula ou que ela esteja no fundo do poço? Sim, a especialidade de Deus é transformar pecadores em filhos de Deus. E a Bíblia conta a história de um homem que foi poderosamente transformado por Jesus e teve até mesmo seu nome mudado. Esse homem era Saulo de Tarso, conhecido como perseguidor da igreja e dos cristãos. Depois de transformado por Deus, ele passou a ser conhecido como o apóstolo Paulo. Mas você sabe que o primeiro retrato que a Bíblia mostra desse homem não é com uma criancinha nos braços, nem como um estudioso da lei. Não. O primeiro retrato de Paulo é de um homem sangrento, cheio de ódio pelos cristãos. Porém, esse mesmo homem tornou-se o maior líder cristão da igreja primitiva. E depois da sua conversão a Cristo, ele passou a ser conhecido como o apóstolo da graça. Paulo foi transformado de um lobo selvagem para um cordeiro. Essa transformação só foi possível porque ele encontrou a luz que o tirou das trevas, as trevas do pecado, e o levou para o brilho do perdão e da graça de Deus. A transformação de Paulo é realmente fascinante e ela nos leva a crer que hoje Deus também pode e quer transformar outros como ele, em homens livres do pecado e cativos da graça. Por isso eu quero convidar você, fique conosco nesse programa e seja enriquecido com mais um programa do Batom e Bate-Papo, trazendo hoje o tema Deus pode transformar qualquer pessoa. Amém? E eu quero começar aqui o nosso bate-papo fazendo essa pergunta que eu acabei de fazer para você. Será que realmente Deus pode transformar qualquer pessoa? E eu gostaria que as pastoras aqui comentassem e tenha também a liberdade de testemunhar a respeito da sua vida ou de alguém que você conhece. Pastora Marília, vamos começar com você, uma mulher transformada. Eis aqui, pessoalmente, carne e sangue de alguém que foi completamente transformado. Acho que começa o testemunho com a nossa própria vida, né, pastora Márcia? Sem dúvida. Nós só estamos aqui porque a graça nos alcançou, porque Deus nos amou tanto que Ele foi até onde eu estava, porque alguns vêm pela dor, né? Outros vêm pelo amor. E eu realmente sou um testemunho de alguém que veio para Deus. Eu nem estava procurando a Deus, mas o Senhor me alcançou. Aleluia. O Senhor me achou. E eu estava tão longe, e eu fui alcançada, fui transformada.
quando eu olho, né, para o meu passado como um retrovisor, né, de ver como o Senhor me alcançou e me transformou. É só o poder de Deus, pastora Márcia. E eu quero também aproveitar e dizer para você que está nos vendo, nos ouvindo, que Deus pode transformar até mesmo aquela pessoa que você acha que é impossível, né? Porque Deus, ele é maior do que todas as coisas. É verdade. Amém? Essa transformação, pastor, acho que ela é tão poderosa que a gente não consegue mensurar como que isso aconteceu conosco, porque a gente é outra pessoa, né? Eu era uma, hoje eu sou outra. Como a gente pode olhar para Saulo e para Paulo, são pessoas diferentes, porque realmente houve uma transformação de dentro para fora. Eu me lembro que quando eu me converti, o meu pai, a gente era de uma tradição religiosa, mas não eram apegados ao Senhor, eles eram apegados às tradições. E o meu pai ficou muito revoltado, porque eu havia me convertido. Eu tinha 15 anos na época. E ele começou a me proibir de ir para a igreja, de fazer algumas coisas. E eu me lembro, assim, de frases fortes que o meu pai falava, sabe? Chamava pastor de macaco de auditório, chamava a igreja de pessoas que estavam ali para pegar dinheiro. E essas coisas que a gente sempre ouve, né, de algumas pessoas. E o meu pai era essa pessoa agressiva. E a conversão dele foi assim, de uma forma tão linda, que o Senhor foi atraindo o coração dele, até um dia que ele se rendeu. Ele falou, eu quero isso, eu preciso disso. Que lindo, hein? E era uma pessoa muito dura, porque às vezes as pessoas falam, não, fulano é duro de coração, converte não. O meu pai converteu. Às vezes nós mencionamos, né, transformação como de Saulo em Paulo, e é claro que isso é uma coisa extraordinária. Mas quando nós afirmamos que Deus pode transformar qualquer pessoa, Ele pode transformar também aqueles que se acham muito bons. Sim. E que, às vezes, aos olhos das pessoas, nem precisava converter. Né? Ele já é uma boa pessoa. Então, é muito comum, às vezes, a gente ouvir até mesmo líderes cristãos dizerem a frase seguinte: seja você a sua melhor versão. Eu já ouvi isso, e isso é muito dito, talvez em outras palavras, né? Faça o seu melhor, ou algo nesse sentido. Mas, Valéria, isso está em linha com a Bíblia? Porque quando nós falamos aqui da transformação de homens de Deus, como Paulo, a gente vê que a sua melhor versão nem sempre é realmente o melhor, né, que nós podemos testemunhar. Como que você vê essa afirmação? Bom, pastor, eu vejo que essa afirmação não está alinhada com a Bíblia, de forma alguma. A senhora deu o exemplo de Paulo, e nós sabemos que a transformação que Deus opera, né, a metanoia, que a Dalva diz que não sabe como explicar, é algo que acontece de dentro para fora, do seu espírito. Né? Um dos versículos bíblicos que mais assim teve impacto no começo da minha vida, foi fazendo, no começo da minha vida cristã, foi fazendo o cursão. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o vosso espírito, alma e corpo sejam encontrados íntegros e irrepreensíveis até aquele dia. Né? E nós sabemos o que é a conversão, gente. Se você for estudar a verdadeira acepção da palavra, conversão é uma viagem para dentro. É uma mudança de rumo. Você estava indo para uma direção, você vai para outra. Mudança de direção. Total. Porque converter, você está dirigindo e, às vezes, o seu aplicativo fala converta à esquerda. Eu tenho um inglês que ele fala, né? E eu converto à direita. Mas, assim, convergir é viajar para dentro. Para dentro como? Para o seu espírito e não para a sua alma. Com certeza é mudança de direção, porque nós estávamos todos indo para o inferno. E é isso. Né? E a conversão a Cristo é a mudança de destino. Agora nós estamos indo para o céu. Eternamente. Nós estamos, na verdade, glória. indo para desfrutar de uma vida eterna com Deus. Amém. Agora, você também mencionou, né, Dalva? E eu queria que a gente compartilhasse aqui um pouco a respeito dessa questão dos sinais. Então, quando você olha para uma pessoa, você às vezes fala, não, eu sou outra pessoa.
Mas isso também pode ser usado até mesmo em contextos naturais, que a pessoa ela já viveu um tempo, ela está mais velha, mais madura, e às vezes ela fala isso, não, eu sou hoje uma outra pessoa, Verdade. sou mais tratável, né? Antigamente não Mais levava desaforo para quebrantada. casa, agora eu levo. Então ela já se acha até melhor. Mas nós estamos falando aqui de pessoas que foram transformadas por Deus. E eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui desses sinais. Qual que é o sinal realmente de uma pessoa que foi transformada por Deus? Algo visível, que você vê que ela de fato dá um sinal de conversão, de mudança. Pastor, uma das primeiras coisas que eu acho que nós mudamos é que nós começamos a reconhecer que em nós não habita bem nenhum. Como diz Romanos 7,18. A Dalva está bem espiritual hoje, ok? Porque eu me lembro que eu também, quando me converti, eu achei que eu era uma moça boa, de família. Mas quando eu entendi que eu não era, para mim foi um choque. Porque eu entendi que naquele momento que eu converti, eu comecei a me ver na luz de Cristo. Eu comecei a ver que em mim não habitava nada de bom e que eu precisava de Cristo. Então, eu acho que essa necessidade que eu tenho de buscar o Senhor, porque em mim não habita bem nenhum, De se enxergar, né? se ver na luz de Deus. Porque esse é o verdadeiro arrependimento, né? Exatamente, que Isso. você se vê quem realmente você é. A Bíblia fala que o Espírito de Deus é que nos convence a respeito do pecado, né? Isso. Então, esse convencimento é verdade. Então, nós trabalhamos com encontros evangelísticos, né? Tanto para adultos, jovens, como crianças. E nós vemos isso acontecendo, né? Pessoas ali tendo essa mudança interior. Mas eu acho que existem, às vezes, alguns sinais que são exteriores, né? Sim. Marília, o que você acha? Pastora, eu creio muito nisso que a pastora Valéria falou do interior, porque a Bíblia fala que quem nasceu de novo, que habita nele, é a divina semente. É uma semente que foi plantada por Deus, que não é dessa terra, né? E eu creio que um dos sinais bem notórios que a gente pode perceber de alguém que foi transformado por Deus é mudança de vida, no sentido daquele que pecava, não é que ele não peca mais, ele não vive na prática do pecado. Isso está escrito em 1 João 3,9. Olha, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, eu penso que alguém que teve uma experiência com Deus, ele é nascido de novo, ele não vive na prática do pecado. Por quê? Porque o Espírito que está nele é uma semente muito pura, que o Senhor, ele incomoda. Não é que ele não peca, mas se ele pecar, vai acender uma luzinha, né? Então, aquela luz é o Espírito dele, que nasceu de novo. Fala, não, isso não combina mais com você. Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Então, essa atitude de vencer, né, o pecado, não na sua força, mas porque tem uma semente divina. Pastor, e quando a gente muda por dentro, a gente muda por fora, né? Sim. É o que se espera, né? É o que se espera. Nossa, eu me lembrei de umas lembro que coisas quando eu aqui. me converti, a primeira coisa que me incomodou foram as minhas roupas. Porque eu tinha 15 anos, eu era muito sensual. Eu usava muito decote. Você, sensual, apesar da Era. Eu usava muito decote, muitas saias curtas. E eu me lembro que ninguém precisou falar para mim, mude as suas roupas. Eu me olhava no espelho e ficava incomodada. Eu falava, isso não é roupa para que eu vista mais. Então, eu acho que esse é um sinal de alguém também. Eu penso que tem muitos sinais, né? Às vezes, práticas que você tinha antes, lugares que você frequentava. Sim. Então, é claro que nós não estamos falando aqui de coisas exteriores, é uma transformação interior, mas que vai refletir no seu estilo de vida. Sim. Então, às vezes, você frequentava boates, você bebia muito, então você tinha a prática de falar palavrão, de mentia. assistir a alguns tipos de filmes, coisas assim. E o Espírito de Deus vai te conduzindo para uma nova realidade de vida. Agora, você conhece alguém assim, ou você gostaria de compartilhar uma transformação radical? Nós mencionamos aqui a respeito do relato, né, da conversão de Paulo, e eu quero comentar um pouco sobre isso. Mas eu gostaria de falar um pouco de alguém aqui que você conhece, que de fato teve uma transformação radical na sua conversão.
Pastor, eu vou falar de uma pessoa aqui muito conhecida entre nós. É mesmo? Mas assim, sabe por que eu quero falar? Porque eu conheci essa pessoa no mundo. Eu conheci porque eu havia... Nas boates? Eu havia nas boates, é verdade. Né, o testemunho do pastor Marcos Mota, que é esposo da nossa querida pastora Valéria. Eu nunca vou me esquecer, no nosso encontro, nós estávamos juntos no encontro com Deus, eu já era convertida, mas aquele encontro o Senhor veio de uma maneira assim, eu pude ver, eu pude sentir, né, Deus, assim, Ele transformou a minha vida. E ali o pastor Marcos Mota estava sentado do meu lado, o pastor Luiz ministrou uma palavra sobre a cruz, né? Sobre o amor de Deus, que o Senhor nos amou e levou sobre si, né, toda a nossa vida de pecado e fez essa transferência nos dando vida. Eu lembro que a gente tinha um momento que a gente ia para a cruz. Ali tinha uma cruz mesmo, a gente ia ali numa ministração, mas do caminho da capela onde a gente estava até na cruz tinha uma fila. E ele foi na minha frente, eu fui atrás dele. E ele foi mancando, literalmente, porque a palavra que o pastor tinha ministrado era sobre Jacó. E Jacó, Deus tocou ele na coxa. E ele saiu mancando. E Deus transformou Jacó, né, de enganador para príncipe, né, para um homem de Deus. E o pastor Marcos Mota, gente, você acredita? Naquele dia ele foi mancando, pastora Valéria. Eu me lembro como se fosse hoje, ele gemia. Ai! Aí eu falava, gente, o que é na isso? Força dele, né? Isso é verdade, eu estava lá. Pastor, eu também me lembro. Eu conheci o pastor Marcos Mota lá atrás, né, no Agente Solteiro, ele de bigode, né, com muito cabelo. E hoje, né, um homem transformado, pai de família, um pastor, supervisor, acompanha tantas igrejas. Que coisa linda, que obra maravilhosa, que testemunho poderoso. Eu vi antes e vi depois, eu posso testificar que o pastor Marcos Mota foi transformado. Realmente, Deus transforma qualquer pessoa. Qualquer. Né? E ele ainda foi curado, né, pastora? Que ele teve câncer. É verdade. E ainda teve um outro milagre, que ele foi verdade. transformado porque Deus mudou o sangue dele. 2 vezes. Amém. O sangue natural do corpo Deus mudou e o sangue de Jesus. Espírito, a alma e o corpo. Nossa, Né? que coisa Glória a linda. Deus. Vou falar isso para ele. 2 vezes o verdade. sangue. Fala para ele, Vou pastor. falar, coisa linda. Mas olha, você compartilhando esse testemunho, né? Porque ali naquele contexto do encontro com Deus, quando nós fizemos aquele ali, eram líderes, pessoas que supostamente já eram crentes, convertidas. Mas foi muito poderoso, porque foi uma obra de transformação tão poderosa que o Senhor operou em muitas pessoas ali, e isso nos faz confirmar que muitas vezes essa transformação também ela acontece na nossa vida por causa da revelação. É verdade. Sim. Às vezes é uma verdade que você já sabe na sua mente Isso. a respeito do amor de Deus, da graça de Deus. Mas a revelação vem para abrir os seus olhos espirituais numa medida muito mais profunda, muito mais intensa. E aquilo realmente transforma a sua vida. Nós vemos, por exemplo, histórias, né, de homens de Deus como Martinho Lutero, que ele já era uma pessoa convertida, então ele cria realmente na obra da cruz, mas ele teve a revelação da justificação pela fé. E aquilo ali realmente mudou a vida dele, mudou a maneira como ele exercia o seu ministério, né, como ele pregava e revolucionou realmente a história da igreja. Então, tem muitos homens que tiveram essa experiência. Como que vocês veem essa questão da transformação, né? Como que a revelação afeta hoje a nossa transformação? Ela afeta o seu comportamento. Tem uma frase do pastor Luiz, né? A sua crença, ela afeta diretamente o seu comportamento. Então, eu penso que muitas pessoas têm um comportamento errado porque elas não creem na graça da maneira certa. O que realmente a graça é. E aí elas se comportam de forma errada e creem de forma errada. Eu vejo a graça, pastora, na minha vida como algo tão precioso que eu tenho temor de pecar ou de fazer algo que desagrada a um Deus que é tão gracioso. Então, eu acho que quando você tem revelação disso, você lida com Deus e com a graça dele de uma forma tão diferente do que aquelas pessoas que às vezes usam a graça para falar, já que eu estou na graça, Deus vai me perdoar, então eu vou pecar. Quem realmente entendeu a graça, ele vai agir com Deus de outra forma. Né? Falando da graça, eu queria já até voltar um pouquinho aqui
porque nós começamos mencionando, né, a respeito da conversão do apóstolo Paulo. Sim. E a Bíblia mostra que Deus realmente transformou um homem violento. É. Ele era um homem violento, Sim. ele pegava em armas. Perseguidor. Ele perseguia os cristãos. E Deus transformou esse homem violento num pregador da graça. Isso. Coisa. Isso é Deus que faz. Valéria, isso pode acontecer hoje? Pode acontecer. E é interessante que eu acho que tudo na vida de Paulo tem uma simbologia. Porque o que aconteceu com Paulo? Ele caiu e ficou cego. Né? Assim, as escamas dos olhos de Pedro, a gente vê lá, né, quando... De Paulo. De Paulo. É porque Pedro também foi transformado. Me identifico com Pedro. E eu percebo, assim, que quando Ananias, foi Ananias que veio? Ananias, é. Quando Ananias veio, assim, orar com ele, e que ele foi cheio do Espírito Santo, nós sabemos que ele mudou da água para o vinho. Interessante que Deus levantou, a gente percebe que Deus levantou Paulo para explicar a graça. Exatamente. Deus levantou Paulo para explicar a graça. A graça é um dom. A graça é um presente que nós recebemos, única e exclusivamente pelo poder de Deus. E assim, a pastora Marília estava falando, né, uma semente. A Bíblia diz também em 1 Pedro que nós somos regenerados. Isso. De semente incorruptível. Então, é possível transformar qualquer pessoa, porque Deus muda a natureza dessa pessoa. É verdade. Isso é Né? poderoso. Essa né? regeneração. É. Agora, a conversão de Paulo, ela foi instantânea. Se você não conhece, eu quero sugerir para você, vai lá no livro de Atos, na Bíblia, no capítulo 9, está registrado ali a conversão de Paulo. Ele era um homem que, na verdade, perseguia os cristãos, um fariseu, ele era muito legalista, mas ele, na verdade, teve um encontro com a pessoa de Jesus. Sim. E ele foi transformado pelo poder de Deus. Então, a conversão dele foi instantânea. Mas e a sua transformação? Será que também foi? Paulo era um homem, digamos assim, rebelde, cheio de ódio, cheio de justiça própria, cheio de argumentos, cheio da lei. Mas Deus transformou esse lobo selvagem em um cordeiro. Lá em Atos 9, o versículo 1 e 2 diz assim: Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. É assim que começa a descrição desse homem que foi transformado por Deus. E eu gostaria de falar a respeito dessa transição e desse processo aqui, entre a conversão e a transformação. Mas nós vamos para um pequeno intervalo e a gente vai voltar aqui falando desse assunto tão poderoso. Deus pode transformar qualquer pessoa. Mas enquanto isso, nós vamos ouvir aqui o testemunho do Felipe Silva, que foi alguém transformado por Deus poderosamente. Vale a pena você ouvir. Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Meu nome é Felipe Silva e eu estou aqui para compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Sou da cidade de Montevidéu, Goiás, e estou aqui para contar um pouquinho para todos vocês como foi a transformação genuína que o Senhor fez em minha vida e está fazendo até hoje. Aos 6 anos de idade eu sofri um abuso que infelizmente me trouxe sérias consequências e conforme eu fui crescendo, Satanás foi roubando a minha verdadeira identidade. E infelizmente naquele tempo, sem acompanhamento, sem célula, sem discipulado, sem sabedoria, eu acabei aceitando essas mentiras e acabei me aprofundando na homossexualidade. Por conta desse abuso, eu acabei aceitando essa mentira de que eu tinha que viver essa vida porque era a única saída, era aquilo que me restava. Mediante a isso, com 13 anos de idade, já me tornei um dependente químico do crack. Todos os dias da minha vida eu me deparava fumando uma pedra de crack. Chegou uma época que eu não conseguia mais sustentar o vício, então eu comecei a me prostituir, a vender o próprio corpo para poder sustentar o vício que já estava dominando a minha vida. E outras portas foram se abrindo, outras coisas muito ruins foram acontecendo na minha vida.
né? Depois desse tempo da prostituição, além de viver na rua, eu comecei a perder completamente todos os dentes da minha boca por conta das drogas. E isso me trouxe sérias marcas, me trouxe sérias consequências, e eu já não acreditava mais que existia uma saída, que existia um Deus tão amoroso e tão cheio de graça que se importava comigo, mesmo eu sendo quem eu era. E os anos foram se passando, eu já não tinha mais perspectiva de vida, já não tinha mais esperança, e eu já não estava mais aguentando viver na vida que eu estava vivendo. Uma vida vazia, uma vida solitária, cheio de marcas, cheio de feridas. E até que chegou um momento da minha vida que eu realmente precisava de uma ajuda. E a graça, o favor de Jesus, ela me alcançou através de uma equipe de evangelismo que teve a coragem de ir em uma praça em São Paulo, numa das madrugadas, para poder me evangelizar e para poder levar o amor, o favor, a graça de Deus sobre a minha vida. O mais interessante é que aquela equipe, eles não levaram a placa de uma igreja, mas eles levaram o próprio amor, o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, através dos seus atos de amor. E ali eu tive o primeiro encontro com o nosso amado Espírito Santo. Eu tive o meu primeiro encontro com a graça e o favor de Deus, através de uma equipe de evangelismo que foi ousadamente corajosos de ir até uma praça da cidade para poder evangelizar um menino como eu. E quando eles chegaram ali, eles depararam com um menino que se transfigurava em uma mulher para poder satisfazer os prazeres carnais, para poder sobreviver naquela época, naquele mundo. E através dessa graça, através desse favor, através do amor de Deus, eu fui alcançado. E hoje já estou há mais de 11 anos seguindo o Evangelho da Graça, caminhando com Jesus Cristo, sendo um verdadeiro discípulo de Cristo. Hoje já faz mais de 11 anos que eu conheci o Evangelho da Graça de Jesus e que hoje eu estou propagando e compartilhando. O mesmo amor que eu recebi é o mesmo amor que eu compartilho. E eu queria hoje, através desse rápido vídeo, compartilhar um pouquinho daquilo que Deus fez na minha vida. E que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por você estar aí do outro lado assistindo esse testemunho que tem impactado muitas pessoas. Nós hoje estamos em uma cidade de 13 mil habitantes e já edificamos uma igreja de vencedores numa cidade chamada Montevidéu, e estamos com uma igreja videira com aproximadamente mais de 130 pessoas frequentemente nos cultos para a honra e glória do Senhor Jesus. Com apenas 4 meses, edificamos essa igreja e estamos avançando, pregando o evangelho da graça do nosso amado Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima. No dia 6 de agosto, acontecerá a capacitação online para a liderança do Ministério de Crianças e Juvenis com a pastora Márcia Silva. Essa capacitação acontecerá presencial em São Paulo e online no Instagram, @pastora Márcia Silva, e no canal do YouTube Márcia Silva, que será transmitido das 14 às 17 horas, horário de Brasília. Se programe, junte toda a sua equipe e não perca a oportunidade de ser edificada. Bem, nós estamos hoje falando do tema Deus pode transformar qualquer pessoa. E eu quero acrescentar aqui, Deus pode e Ele quer transformar qualquer pessoa. Começamos mencionando a respeito da conversão do apóstolo Paulo, que a Bíblia registra em Atos 9, quando ele era conhecido como Saulo de Tarso, mas ele teve um encontro com Deus. E ele foi completamente transformado. E até mencionamos que Deus o transformou de um lobo selvagem em um cordeiro. De um perseguidor da igreja ao apóstolo da graça. Isso realmente é muito poderoso. Nós colocamos aqui um testemunho de um irmão que hoje também testemunha da sua experiência, dessa transformação. É claro que todos nós aqui fomos transformados, né? Nós temos aqui 4 mulheres que foram transformadas pelo poder de Deus. Não interessa se você se acha boa, ruim, né? Merecedor ou não. Todos nós precisamos ter esse encontro com Deus. E voltando aqui na conversão de Paulo, eu gostaria que a gente compartilhasse um pouco sobre esse processo que acontece entre a conversão e a transformação.
Porque a conversão, ela é instantânea, mas a transformação, ela é um processo. E isso também é visto em relação a Paulo. Como que realmente acontece essa transformação na vida de uma pessoa? Pastora, tudo que Deus faz em nós é um processo a longo prazo, de dentro para fora. Tem muitas pessoas que lidam com a transformação muito tipo assim, agora eu me vesti de cristã, de crente, agora eu sou crente. Mas, na verdade, eu só me mostro do lado de fora à medida que Deus vai me transformando. Não é nada exterior. E eu sei que nesse processo de transformação, eu preciso responder a Deus. Vão existir circunstâncias que eu vou precisar dar a resposta certa. Eu vou precisar aceitar o tratamento que muitas vezes vem através de pessoas, de circunstâncias, ou até mesmo através de luz que vem para me mostrar aquilo que está errado em mim, que eu preciso buscar o Senhor. Agora, é interessante, né? Porque a Bíblia afirma que aquele que nasce de novo já é nova criatura, né? Então, quando a Bíblia fala é nova criatura, então ela já está afirmando que você já foi transformado. Porque, na verdade, a sua natureza foi transformada. É uma mudança de natureza. Só que a transformação, ela não manifesta, assim, instantaneamente. Não é verdade? É um fato. A conversão e a transformação é um fato. Mas é claro que ela vai se manifestar com um processo. E a gente vê isso na vida de Paulo, né? Valéria, você estava comentando também sobre essa questão, como que Deus usou uma outra pessoa, né? Que foi Ananias. Então, Paulo teve um encontro com Deus no caminho para Damasco. Ele teve uma visão, Jesus fala com ele. Ele, então, fica cego, é levado para a cidade, né, de Damasco, e Deus manda Ananias, que era um discípulo de Jesus, para ir orar com ele. Agora, imagina. Nós lemos aqui o texto em Atos 9, 1, 2. Paulo respirando ainda ameaças de morte. Ele foi para lá para matar, para prender os discípulos de Jesus. E, de repente, Deus fala para o discípulo, vai lá orar com Paulo, porque ele converteu. Ananias deve ter pensado, não, essa voz não é de Deus, deve ser outra pessoa. Você iria, Valéria? Olha, pastora Márcia. Olha, o fulano ali converteu. Ele estava vindo para cá para prender, para matar, para arrasar. Era o que ele fazia. Ele já tinha fama, mas porque realmente era uma prática, né? Pastora, como que você vê isso? Eu não sei quantos anos e qual a maturidade que Ananias se encontrava quando ele foi desafiado a ir orar com Paulo. Eu só sei de uma coisa. Hoje, depois dos meus 25 anos de convertida, num caminho de quebrantamento que veio ao longo do tempo, eu iria. Porque hoje eu já experimentei muito do poder de Deus. Mas dependendo do tempo meu de conversão, eu não sei se eu iria. E assim, esses tratamentos de Deus que nós vimos na vida de Paulo fez ele se transformar realmente no apóstolo da graça. Ele experimentou tantas coisas. Bem, a vida de Paulo não dá para a gente falar em um programa, mas esse processo de transformação da alma, isso é muito importante, porque o novo nascimento é uma experiência instantânea. No espírito, né? No espírito, né? O nosso espírito foi regenerado, mas a nossa alma está sendo transformada. Então, existe uma conversão da alma. É verdade. Agora, só para acrescentar aqui, você iria, né? A Ananias foi, graças a Deus, que Ananias foi lá orar com Paulo, né? Eu só quero ler aqui o texto, porque talvez você está nos ouvindo e você não conhece a história da conversão de Paulo. Em Atos 9, então, a Bíblia diz assim, está relatado desta maneira. Então, o Senhor ordenou a Ananias, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, olha, deu endereço para ele, na casa de Judas, falou do anfitrião, e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Eu acho que Ananias falou, não deve ser o Saulo que eu conheço. Não é o que eu estou pensando. Ele está orando.
E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista, porque Saulo estava cego. Ananias respondeu, olha o que ele respondeu, Valéria. Você está melhor do que Ananias. Senhor, Jesus. de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ele lembrou a Deus. O senhor tem certeza Que é que esse é o mesmo? mesmo Saulo? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E olha a resposta de Deus. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Amém. Uau! Eu acho isso Apóstolo muito dos poderoso, gentios. porque Deus revelou o chamado de Paulo, o propósito que Deus tinha para aquele homem violento de pregar o evangelho para os gentios. Quer dizer, Deus falou com Ananias antes de falar com Saulo. Interessante, Você né? iria, Marília? Iria. Ouvir a voz de Deus. Iria. Mas Ô, mulher de fé. vendo nessa postura de Ananias sobre a vida de Paulo, eu acho que isso se enquadra muito com o nosso discipulado, né, pastora Márcia? Com as mulheres e até mesmo com as crianças, porque muitas vezes Deus testifica no nosso coração aquilo que Ele quer fazer, né, com os nossos discípulos, Ele coloca no nosso coração. Eu já tive, Deus já falou muito comigo a respeito de discípulos, né, discípulos que inclusive nem iriam ficar em Goiânia, que iriam para as nações, e eu comecei a orar por elas. Então, a importância, né, um desses exemplos aqui é a pastora Gisele, que está lá nos Estados Unidos. Eu me lembro como se fosse hoje, nós no encontro de crianças, na hora do batismo do Espírito Santo, orando aquele mover de Deus, e eu costumo sempre orar com as minhas discípulas nesse momento. É um momento também de transferir uma unção, né? Eu creio ali que há uma unção naquele momento para isso. E Deus falou claramente, pode providenciar o seu passaporte. Ela nem imaginava. O pastor Márcio, ele era discipulador em Goiânia, e ela também. E ela me fala que ela guardou aquela palavra no coração. Eu também não sabia de nada. Passaram muitos anos. Eles foram enviados e hoje eles são supervisores de todas as igrejas de Videira e Vinha da América, né, lá dos Estados Unidos, da América do Norte. E hoje nós podemos ver, né, a palavra do Senhor se cumprindo. A importância de ter pessoas, né, pastora, ombreando, discipulando, consolidando a nossa fé para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. É verdade. Tem um texto, pastora, que está escrito em Gálatas 2:20, dizendo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé. Então, um homem que entendeu que, ainda que ele tivesse muito conhecimento, ainda que ele fosse um homem preparado, ele agora não vivia mais ele. Aham. Era Cristo nele, através dele. Porque nesse processo de conversão que nós temos e de transformação, muitas vezes nós vamos ter que chegar no fim de nós mesmos. Isso. Para que Cristo possa aparecer em nós. É verdade. Sabe que eu vejo assim, por trás dessa afirmação, Deus pode transformar qualquer pessoa. Nós temos muitos testemunhos, não só na Bíblia, mas também à nossa volta. Mas é interessante, porque Deus precisa de instrumentos para pregar. Deus pode se revelar diretamente à pessoa, como ele fez com Paulo. Sim. Porque a Bíblia fala que ele ouviu uma voz e ele viu uma luz, que era o próprio Jesus. Então, Jesus se revelou a ele. Mas, lendo a Bíblia, a gente vê também que Paulo ele estava em muitas circunstâncias ali, ouvindo a respeito de Jesus. Porque ele ouviu a respeito de Jesus. Sim. Tanto que a Bíblia diz que ele estava presente quando Estevão foi Exatamente. apedrejado. Lembrei disso. Agora, por que Estevão foi apedrejado? Porque ele creu em Jesus, porque ele era um discípulo de Jesus. Então, Paulo já tinha ouvido o Evangelho. Ele já tinha ouvido a respeito da salvação. Ele apenas não tinha tido ainda a experiência. Então, Deus precisa de pessoas para pregar, mas Deus também precisa de pessoas como Ananias para orar, impor as mãos, para que os olhos espirituais se abram e aquela pessoa seja
transformada pelo poder de Deus. É verdade. Eu acho que Ananias fala desse canal, não é, Valéria? Que Deus usa. Queria que a gente comentasse um pouco a respeito disso. Às vezes a pessoa que prega para você ou que ora pela conversão daquela pessoa que precisa tanto ter um encontro com Deus, não é a mesma que Deus vai usar Sim. para transformá-lo, para ensiná-lo, para discipulá-lo. Como foi na sua experiência, você e o seu esposo? Porque vocês foram transformados por Deus. Sim. Conosco aconteceu exatamente isso. Deus usou pessoas diferentes, sendo canais, né? Alguns foram instrumentos de salvação, daqueles que pregaram a palavra para que nós conhecêssemos a Cristo, soubéssemos a respeito da salvação, e outros para o nosso crescimento espiritual, né? Essa transformação, né? Eu percebo na minha vida e na vida do meu esposo, nós achávamos que que virtudes que até então nós conhecíamos como inteligência, como o próprio conhecimento da pessoa, ou às vezes até mesmo um diploma, uma empresa, que tinham valor. Mas depois que nós nos deparamos com a morte, nós percebemos que era diferente. Eu também quero dar o testemunho aqui de um homem transformado por Deus, porque esses dias para trás eu fui ver esse homem. Eu estava num culto onde esse homem estava ordenando o filho dele ao ministério da palavra, que é o pastor Sérgio Aquino, lá de Rio Verde. Ele já tinha um filho pastor, e eu estava presenciando ali numa conferência a ordenação do segundo filho dele. Mas quando ele começou a contar o testemunho dele, que ele era alguém que era... Ele falou isso lá, um usuário de droga, alguém que estava envolvido em cenas de morte, alguém que estava completamente à margem do que a família dele planejou para ele. Ele estava em um rumo totalmente diferente, uma direção oposta. Hoje, um supervisor da vinha, um pastor, que a esposa é pastora, que os 2 filhos são pastores, e que ele cuida de uma instituição de recuperação de pessoas dependentes químicos. E eu fui lá visitar esse lugar, e eu andava nesse lugar e eu ficava lembrando do testemunho dele. Aquilo aumentava a minha fé, porque Deus pôde pegar uma pessoa completamente desacreditada, uma pessoa que era usuário, um dependente químico, quase sem esperança de se libertar daquilo, e fazer ele hoje um canal, um instrumento de libertação de tantas pessoas, o tanto de pastores que hoje andam com ele nas igrejas, que chegaram até ele desacreditados, maltrapilhos, usuários. Tinha um que chegou lá, não tinha documento. Era uma pessoa tão à margem da sociedade que ele não tinha identidade. A vingança de Deus, né, pastora? Ele pega aquele que não tem nada e transforma ele num canal de vida para pessoas que às vezes estão como ele era. Eu me lembro de um testemunho também muito poderoso de um homem que se converteu por causa do seu filho que foi para uma célula de crianças. Lá em São Paulo, numa comunidade, né, que para muitos, né, hoje aqui, para nós, nós conhecemos como morro, como favela, que são lugares perigosos, né? E muitas vezes não é qualquer pessoa que entra ali. Então, nós tivemos a autorização para começar uma cela de crianças ali, e essa cela foi crescendo, e as crianças foram e começaram a ter experiências com Deus. E uma dessas crianças era filho de um dos líderes, né, dessa organização ali criminosa. E essa criança, um dia, convidou o pai para ir no evento ponte da cela de crianças, que mal tem nisso, né? Inofensivo. E ninguém conhecia esse homem. E ele foi. E esse homem, na verdade, ouviu o evangelho pela primeira vez. E ele se converteu. Uau. Literalmente, ele teve uma experiência com Deus. Amém. E depois de algum tempo, este homem, ele foi liberado pelo chefe dele, porque o chefe dele era pior do que ele. Tinha um o chefe dele que estava na prisão, e foi uma coisa sobrenatural, porque Deus mandou uma mulher lá na cela dele, lá na prisão onde ele estava, falar para ele, que era uma irmã, né? Uma mulher crente que fazia um trabalho na prisão,
e falou para ele que um dos homens que trabalhavam com ele iria lá pedir para ele liberar. E era para ele liberar ele do serviço. Meu Deus, que autoridade. E era exatamente o pai dessa criança. Que ele foi lá pedir para ele liberar porque ele tinha convertido. E esse homem deu autorização. Então, foram coisas que aconteceram que nós vimos realmente a mão de Deus operando. E ele se converteu e depois ele se tornou também uma das pessoas que investiu ali para que construísse um prédio e a igreja começou ali naquela comunidade. Que poderoso. Então, nós vemos como que tantas pessoas têm sido alcançadas pela mensagem do Evangelho da Graça. Amém. E têm sido transformadas. Pastora. Agora, nós vemos também pessoas não apenas transformadas desta maneira, mas às vezes dentro da igreja, né? Uhum. A transformação através da mensagem da graça. Porque muitos crentes estão sendo transformados depois de anos. É verdade. Ao ouvir a respeito da graça. Queria que a gente também compartilhasse sobre isso. Sim, Marília? Na verdade, eu queria acrescentar um testemunho antes da gente falar desse assunto, ali também do pastor Sérgio, né, que ele tem a Clínica Gênesis, filiado à Igreja Videira de Rio Verde, um testemunho que eu preciso, né, dizer até para o mundo espiritual ouvir, que demorou 20 anos, né, eu orei 20 anos pelo meu irmão, a pastora Márcia sabe, as irmãs também acompanharam. Ele era viciado, né, em bebida alcoólica. Ele foi no encontro, na época que o pastor Adean fazia encontro em Goiânia, hoje ele nem está aqui mais, e meu irmão foi nesse encontro, ele levou dentro da mala dele uma garrafa de pinga 51. Nossa. E quando ele chegou na chácara, que eles descobriram, e que era meu irmão, né? E eu falei, não, pode deixar que o Senhor vai completar essa obra. Então, foi um processo, né? A conversão dele foi um processo, mas eu quero deixar aqui esse testemunho, porque foram 20 anos de oração, de jejum. Eu guardo numa gaveta do meu escritório todas as fichinhas de oração dos jejuns, desde quando a gente começou. E está lá o nome dele, né? José Ailton. Quantas vezes eu vim para o final desse auditório das águas, depois da oração, chorar por ele. E nessa chácara, né, do pastor Sérgio, ali em Rio Verde, meu irmão teve uma experiência com Deus, de transformado mesmo. Ele abandonou ali os vícios, ele se batizou um dia antes da formatura dele. Ele chegou em Goiânia. Ele foi completamente liberto, para a glória de Deus. Amém. E ele está na nossa igreja em Aparecida de Goiânia, fez o cursão, o CTL foi até homenageado como aluno que nunca faltou à aula. E eu quero deixar registrado que oração tem muito poder. É verdade. Que o Senhor fortaleça a sua fé para orar por aquela pessoa que você está orando. Não desista, porque o milagre já está chegando. Amém. Essa questão de ser transformado pela graça, né? Então, todos nós fomos alcançados pela graça, né? Isso. E fomos transformados por essa graça. E como que tem acontecido isso hoje no nosso meio? Tantas pessoas que estão tendo a revelação da graça e estão experimentando, às vezes, depois de anos, uma transformação verdadeira de religiosos para alguém cheio do Espírito. Né? Gostaria que a gente comentasse um pouco a respeito disso. O que significa realmente ser alcançado pela graça? Pastora, eu acho que muitas pessoas, elas são, depois até de muitos anos e de muito ouvir sobre a graça, elas começam a lidar com Deus de uma forma diferente. Porque eu acho que quando você não entende a graça, você começa a lidar com Deus uma negociação, né? Eu te dou algo, o Senhor me dá algo, eu faço algo uma moeda de Senhor, troca, né? Mas quando a pessoa entende o poder da graça e como Deus ele nos dá, antes mesmo de nós termos convertido, nós vamos lidar com Deus de uma outra forma. Eu vou para Deus livre, porque Ele me ama e Ele já me livrou de todos os meus pecados. Então, agora eu sou livre para não pecar. E eu sou livre para chegar diante de Deus. Amém. É uma revelação que muda e te transforma. Amém. Glória a Deus. Bem, eu queria pedir também a Marília e a Valéria para fazer uma colocação aqui também para você que está nos assistindo sobre o poder da graça para alcançar e para transformar qualquer pessoa. Nosso alvo é que você seja motivado a continuar orando,
a perseverar por aqueles que você tem orado e que talvez hoje você pensa, eu já orei muito tempo, não adianta mais, acho que não é a vontade de Deus, parece que só está piorando, sabe? Nós estamos aqui para isso, para fortalecer a sua fé. Deus pode realmente transformar qualquer pessoa. Marília. O Evangelho de Deus, ele é poder para transformar. Então, não é uma religião, né? Não é um conjunto de dogmas, não é um conjunto de regras, porque a graça é o quê? É Cristo. Graça é Cristo que morreu numa cruz, que levou seus pecados, você não precisa pagar nada, está pago, não precisa fazer uma troca, não é porque você é bom, não é porque você não tem defeito, é porque Ele é bom. Graça é você deixar de olhar para você e olhar para Cristo. Então, não se preocupe com religião, não se preocupe com as limitações, porque o amor de Deus alcança qualquer um, Amém. em qualquer lugar. E a Bíblia relata o amor de Deus, né? Que o que nos separará do amor de Deus? Se é altura, é profundidade, não é? É largura, nada pode nos separar, porque o amor de Deus alcança qualquer um. Amém. Amém? Amém. Fortaleça o seu coração, continue orando, porque o amor de Deus vai alcançar aquelas pessoas que você ama. Amém. Valéria. Abrir mão do merecimento, né? Porque se você for olhar a nossa história de hoje, desse programa, Paulo não merecia, não, gente. Paulo merecia o oposto. Ele era perseguidor da igreja. Por isso que Ananias deu uma titubeada antes de ir lá. Nós não merecemos. Mas você sabe, a revelação ela vem por ler e meditar sobre a palavra do Senhor. Então, quando esse foco na mensagem da graça, que nós temos sido expostos, isso aí traz isso lava, né? Renovação da nossa mente. Não nos conformar com este mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente. E eu acho que nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, nosso culto racional. O que é isso? Eu decido que agora eu vou me expor a esta palavra. Eu decido crer nessa mensagem tão poderosa e receber os benefícios dessa transformação. Amém. Bem, nós vamos chamar agora um testemunho de uma mulher que também foi transformada pelo poder de Deus. Nós vamos, logo depois, ter uma palavra falando desse tema tão poderoso, tão oportuno, que todos nós precisamos ouvir, não apenas lembrando daqueles que a Bíblia mostra que foram transformados por Deus, mas também de testemunhos de pessoas que nós conhecemos, como esse agora que nós vamos ouvir da Rosângela. Ouça e seja edificado. Preto velho, incorporava, e ali eu tinha uma vida totalmente, né, derrotada, e ali eu bebia, fumava, só não me prostituí, mas o resto tudo eu fiz. Mas eu conheci uma irmã, né, ela e sua família convertidas ao Senhor há muito tempo, e elas começaram a orar por mim. E eu não me conformava com aquilo. Ela vinha falar de Jesus para mim e falava, não, esse Deus que vocês servem eu não quero. Esse Deus é muito estranho. Então, eu levava o nome delas, colocava embaixo dos pés das entidades no centro, pedia para o povo lá fazer reza por elas, para sair da minha cola, né, me deixar em paz. Mas o poder de Deus, né, o poder da oração é muito maior. E assim eu comecei a ficar tocada pelo Espírito Santo, a conhecer esse Jesus maravilhoso, transformador, que salva, que cura, que liberta. Um belo dia eu ouvindo rádio, eu ouvi uma convocação de um pastor para um seminário de mulheres, onde ali qualquer tipo de mulheres poderia estar ali. Que fosse espírita, crente, cristã, qualquer jeito, podia estar ali. Eu falei, eu vou. Chamei elas para irem comigo, elas aceitaram. Chamei uma amiga minha que também era cartomante lá da espírita, e ela foi comigo. E ali ouvindo um testemunho tremendo, né, da dona Rosinha, esposa do garotinho. Eu fui totalmente transformada pelo poder de Deus. Quando eu me dei por fé, eu estava à frente no púlpito entregando minha vida para Jesus. E daí para frente eu sirvo ao Senhor como esposa de pastor. Minha vida é uma bênção. Meu marido se converteu, né?
Ele hoje é o pastor, né, na Videira Canaã, o pastor Paulo Messias. E é isso que eu quero falar para você, que a oração transforma, que Jesus transforma, que há poder na oração. Amém? No dia 6 de agosto, acontecerá capacitação online para a liderança do Ministério de Crianças e Juvenis com a pastora Márcia Silva. Essa capacitação acontecerá presencial em São Paulo e online no Instagram, @pastora Márcia Silva, e no canal do YouTube Márcia Silva, que será transmitido das 14 às 17 horas, horário de Brasília. Se programe, junte toda a sua equipe e não perca a oportunidade de ser edificada. Olá, nós estamos hoje compartilhando sobre transformação. Deus pode e Deus quer transformar cada pessoa. Porém, é necessário que haja um momento em que cada um tenha o seu encontro com Deus. E hoje nós estamos usando a pessoa de Paulo, o apóstolo Paulo, como exemplo. E eu gostaria de dar o nome a esta palavra de a graça pode transformar qualquer pessoa. É claro que todos nós que recebemos Jesus na nossa vida fomos transformados por causa da sua graça, através da fé na pessoa de Jesus Cristo. E a experiência de Paulo não é diferente. E eu gostaria de começar lendo aqui Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1, porque talvez você nunca leu ou não conhece, então você pode ter um pouco de noção a respeito dessa experiência tão maravilhosa que Paulo teve na sua conversão. O texto diz assim: Saulo, respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos temos ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Olha, nós temos aqui a história de Paulo, que era conhecido como Saulo de Tarso. Ele era um homem extraordinário, ou seja, acima da média. E a sua conversão foi algo sobrenatural.
Mas mesmo assim, diante desses fatos que nós acabamos aqui de ler no livro de Atos, ainda assim, nós podemos nos identificar com ele. Talvez você pense, mas como que nós podemos nos identificar com Paulo? Bem, eu disse a princípio que o tema da nossa palavra é: a graça pode transformar qualquer pessoa. Da mesma maneira que Paulo, nós também fomos transformados. Mas eu gostaria de mencionar para você aqui 3 aspectos em que nós nos identificamos com Paulo. O primeiro é que todos nós éramos pecadores. Ou seja, todos nós éramos inimigos de Deus, pecadores por natureza e destinados ao inferno, à condenação. Saulo apenas tinha um currículo maior que o nosso. Ele mesmo, quando vai falar a respeito de si, ele se descreve assim. Ele era alguém que perseguia a igreja, matava cristãos, ele odiava Jesus. Agora, Paulo, ao descrever a si mesmo antes de converter, ele diz assim, em 1 Timóteo 1,13: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Saulo de Tarso era um homem religioso. Ele era um homem que vivia segundo as regras do judaísmo, que era a religião ali que predominava no meio dos judeus. Ele era um fariseu, ou seja, uma linha do judaísmo muito legalista, que cumpria a lei de Moisés à risca. E ele se considerava também um homem íntegro e zeloso, como nós lemos aqui. Então, em Filipenses, no capítulo 3, do versículo 5 e 6, também há um relato aqui de Paulo, que diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Uau! Ele mesmo coloca aqui as suas credenciais, irrepreensível. Então, é claro que Paulo, ele sabia que ele estava fazendo algo e ele o fazia em nome de Deus. Então, nós vemos aqui como que a lei produz pessoas zelosas, mas, infelizmente, cegas espiritualmente. E Paulo era esse homem. Paulo certamente acreditava que as suas obras sangrentas em perseguir a igreja e pregar e matar ali pessoas, levando à prisão homens e mulheres, como está descrito, certamente ele acreditava que isso honrava a Deus. Mas, sabe, por trás desse homem violento, zeloso pela lei, Saulo também era um homem culto. Ele estudou nas melhores escolas e ele estudou também com os melhores professores de Jerusalém. Eu quero ler esse texto aqui para que você possa ter uma noção maior de quem era esse homem. Atos 22, o versículo 3, diz assim: eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Olha, Saulo ouviu falar de Jesus várias vezes, porque Saulo, ele estava presente em muitas situações em que os discípulos pregavam. Então, a Bíblia fala que ele era, então, um homem violento, como nós lemos aqui, mas ele também era religioso, zeloso da lei. Ele era um homem culto, porque ele estudou com Gamaliel, um homem reconhecido em Jerusalém. E, com certeza, durante esse tempo, Paulo ouviu falar de Jesus, pois ele estava presente ali em alguns acontecimentos que foram narrados na Bíblia. E eu quero citar alguns aqui. Um deles é o apedrejamento de Estevão. Estevão era um discípulo de Jesus.
e ele morreu apedrejado, porque ele pregava. Tem um outro acontecimento também, em que os discípulos foram presos e levados diante do Sinédrio. Então, está ali registrado no capítulo 5 de Atos. O Sinédrio era o Supremo Tribunal dos Judeus, onde os líderes judeus mais influentes julgavam as causas mais importantes. E ali em Atos 5, 28 e 29, nós vemos Pedro diante do Sinédrio, falando em nome dos discípulos. Diz assim o texto: trouxeram-nos e apresentaram-nos ao Sinédrio. E o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém de vossa doutrina. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, mandou retirar os homens por um pouco e disse: deixai-os ir, porque se esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais destruídos, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Ora, Saulo certamente viu esses acontecimentos aqui. Ali no Sinédrio, Gamaliel, o seu professor, se levantou para, de certa maneira, defender os discípulos. Então, ele falou diante do Sinédrio. Falou: olha, se esta obra aqui é de homens, vai passar, como já passou de muitos outros que se levantaram antes deles. Mas se vem de Deus, é melhor vocês não mantê-los presos, porque senão vocês vão se achar lutando contra o próprio Deus. Veja, nada disso aqui foi por acaso. Talvez Saulo, se ele não viu, ele ficou sabendo a respeito desse fato. E ele deve ter ficado surpreso de pensar: gente, Gamaliel, um homem instruído, ele está aqui mandando soltar os discípulos de Jesus? Como que explica isso? Sabe, eu creio que em todas essas situações aqui, registradas no livro de Atos, era Deus trabalhando na vida de Saulo, Saulo de Tarso. Isso nos mostra que Deus trabalha na vida de muitas pessoas, sem que a gente veja. Às vezes você está orando por uma pessoa que aparentemente parece impossível dela se converter. Mas talvez em muitas situações que você não veja, que você não está percebendo, Deus está usando para lançar a semente no coração desta pessoa. E ao falar de Paulo, o meu alvo é inspirar você a continuar orando por essas pessoas. Porque se Deus transformou Paulo, ou Saulo de Tarso, Deus pode transformar essas pessoas também. Então, eu creio que hoje Deus continua alcançando pecadores com a sua graça. Por isso, não subestime o poder de Deus. A segunda coisa que nos faz identificar com Paulo é que a graça pode alcançar qualquer pessoa. Nós falamos aqui, o primeiro aspecto que nós nos identificamos com Paulo é que todos nós éramos pecadores. O segundo é porque a graça pode alcançar qualquer pessoa ou qualquer pecador. Jesus apareceu para Saulo de Tarso a caminho de Damasco. Ele viu uma luz, ouviu uma voz, que era a voz do próprio Senhor Jesus. Veja, Deus foi ao encontro de Saulo. Deus permitiu que ele visse todos esses acontecimentos ali, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Mas, num determinado momento, Deus foi ao seu encontro, enquanto ele caminhava para destruir os discípulos de Jesus. Em Atos 9, versículo 4 ao 6, diz assim: seguindo ele afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, uma voz lhe dizia: Saulo, Saulo,
por que me persegues? E ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e vai na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Olha, o texto de Atos 9 diz que Paulo respirava ameaças de morte, mas bastou Jesus chamá-lo pelo nome, que ele caiu por terra. E quando ele se levantou, ele já não era a mesma pessoa. Nós vemos aqui no registro da conversão de Paulo, a caminho de Damasco, que Deus lançou mão de um instrumento, que era Ananias, um discípulo de Jesus que estava em Damasco. Certamente, Ananias seria um daqueles que seriam presos por Paulo, se ele chegasse ali em Damasco. Mas a obediência desse discípulo transformou a história da igreja. Você não acha isso incrível? Nós vemos que Deus preparou o momento do encontro com Saulo de Tarso, mas ele também preparou Ananias para pregar para ele. Em Atos 9, versículo 10, diz assim, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito temos ouvido a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém? Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha, é muito assim, sobrenatural todos esses fatos, porque Jesus aparece para Saulo, ele ouve uma voz, Deus fala para ele que ele deve ir para a cidade de Damasco, que lá ele vai ouvir a respeito do evangelho, e ao mesmo tempo Deus fala então para Ananias. Ananias até lembra o Senhor, falando, Senhor, o Senhor tem certeza que é para eu ir pregar para esse homem? Porque esse homem, nós já conhecemos a respeito da sua fúria, do seu ódio pela igreja. Se eu for lá, eu corro o risco de ser preso e até ser morto. Mas Deus fala, vai. E aqui, para Ananias, um discípulo, Deus revela o chamado de Paulo. Antes de revelar para ele, Deus fala para Ananias, eu o escolhi para pregar para os gentios. Isso é muito tremendo. Talvez você pense, uau, como que Deus preparou todas essas coisas? Mas olha, Deus hoje continua trabalhando da mesma maneira. Deus não mudou. Para Deus não há ninguém que é extremamente duro ou impossível de se render ao Senhor. Quando a graça de Deus alcança uma pessoa, isso acontece. Talvez não literalmente, como foi no caso de Saulo, mas todos nós nos rendemos diante do Senhor Jesus. Eu estava lendo recentemente, não apenas lendo, mas eu tive a oportunidade de ouvir e ver o vídeo de um testemunho de um homem que era considerado um homem corrupto, mas que se converteu ao Senhor. O nome dele é Roberto Jefferson. Talvez você já ouviu falar sobre ele. Ele era um deputado federal que ficou nacionalmente conhecido por seu envolvimento no esquema de corrupção chamado de Mensalão, do qual ele participou, né, e foi também o primeiro a denunciar. E foi um desenrolar dos fatos que culminou com o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. Então, essa história faz parte da história do nosso país. E esse homem, Roberto Jefferson, ele se converteu. E eu fui ouvir o vídeo dele, depois, se você quiser ouvir também, está disponível no YouTube, você pode ver ele mesmo contando. E ele era um homem corrupto, que se envolveu, certamente, com muitas coisas erradas, mas por causa da oração da sua família, por causa das orações de sua esposa, que era uma mulher crente,
E, com certeza, dos irmãos da igreja que ela congregava, ele se converteu. Ele teve uma experiência com o Senhor Jesus. Olha, eu mesma fiquei surpresa ao ouvi-lo contar sobre a sua experiência com Deus. Mas, de fato, ele teve uma experiência genuína. Talvez você pergunte, mas um político corrupto pode realmente se converter? Sim. A graça de Deus pode alcançar qualquer pessoa. Muitos homens de Deus na Bíblia tiveram um currículo muito ruim, muito negativo. Talvez você não atente para isso, mas deixa eu te lembrar. Moisés, ele era um assassino, porque ele matou um soldado egípcio antes de fugir para o deserto e antes de ter uma experiência com Deus, ele cometeu um crime. Abraão, ele mentiu para o rei mais de uma vez para poder salvar a sua própria vida. Jacó enganou o próprio pai para poder receber a bênção no lugar do seu irmão. Pedro negou a Jesus 3 vezes, mesmo depois de andar com Jesus durante 3 anos. Veja, todos esses homens aqui tiveram um currículo ruim antes de terem realmente uma experiência de serem transformados por Deus. Então, se todos esses homens foram transformados pela graça de Deus, eu creio que todos nós podemos ser. Eu creio que não há ninguém que escape da graça do Senhor. Nenhum desses homens se tornou homens usados por Deus porque mereciam, porque fizeram algo para merecer. Eles foram transformados porque creram na graça de Deus. E para completar essa lista aqui, eu quero acrescentar Saulo, que se tornou Paulo, o apóstolo da graça. Eu disse no início que ele foi transformado de um lobo sangrento em um cordeiro. E é exatamente essa imagem que nós vemos aqui de Saulo transformado em Paulo. De perseguidor da igreja, ele se tornou o apóstolo da graça. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. E eu gostaria de concluir aqui também falando de um terceiro aspecto que nos faz identificar com Paulo. Todos podem ser transformados em mensageiros da graça. Paulo foi transformado em perseguidor da igreja, em mensageiro da graça. Ele foi o apóstolo que mais abriu igrejas no Novo Testamento. Ele viajou por muitos lugares e essas viagens estão registradas na Bíblia, também no livro de Atos. E ele viajou e abriu igrejas pela Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia, e ali nessas viagens muitas pessoas se converteram através da sua mensagem da graça. Deixa eu citar aqui algumas pessoas que estão registradas na Bíblia. Uma delas é uma mulher lá em Tiatira, Lídia, uma mulher que era vendedora de púrpura. Ela se converteu também. Outra mulher que se converteu foi uma jovem que estava possessa de um espírito adivinhador, e Paulo expulsou esse demônio e ela foi liberta e com certeza se converteu. Outro que se rendeu ao Senhor é Timóteo, que era filho de um homem grego, pai grego e mãe judia, e ele também se converteu e tornou-se discípulo de Paulo. Outros que estão registrados na Bíblia são os moradores da ilha de Malta, que ouviram o evangelho da boca de Paulo e foram curados e se converteram ao Senhor. Festo, o governador, o rei Agripa, que também ouviu o discurso de Paulo. Olha, todos esses ouviram a mensagem da graça, por causa da transformação de um homem. Mas eu quero citar aqui o grupo que eu considero o mais importante, para qual Paulo pregou a mensagem da graça, os gentios. E desse grupo nós fazemos partes. Nós estamos incluídos nos gentios, que é a igreja do Senhor Jesus. Paulo foi quem discerniu que a igreja era formada por pessoas de várias nacionalidades, raças, línguas, idades diferentes.
Paulo registrou essa expressão na sua carta aos Romanos, a igreja aos gentios. E hoje nós fazemos parte dessa igreja por causa da transformação desse homem de Deus. Nós somos frutos do ministério de Paulo, um homem que foi alcançado e transformado pela graça de Deus. E eu quero concluir aqui dizendo para você, somente pessoas transformadas podem ser usadas para transformar outros. E eu creio que Deus quer usar você, você que está me ouvindo, você que talvez ainda não teve uma experiência com o Senhor, mas você pode ter. A graça pode alcançar você, pode apagar o seu passado e transformar o seu futuro. Deus quer usar você para pregar a mensagem da graça àqueles que hoje parecem improváveis de se tornarem discípulos de Jesus. Não duvide do poder de Deus e da graça de Deus, porque a graça pode transformar pessoas. Creia, ore, pregue a palavra e pessoas serão transformadas como Paulo foi através da mensagem da graça. Que Deus possa abençoar você. Nós ficamos por aqui e vamos voltar a semana que vem com mais uma palavra transformadora. Que Deus abençoe você.